Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu sei que muitos dos nossos fiéis web espectadores acabam ao longo desse programa ficando um tanto quanto, vamos dizer assim, chateados, borocochôs, às vezes nos pedem assim, o que tem de esperança, o que a gente pode celebrar, o que a gente pode falar, a não ser sobre esses pontos de muita tristeza e de muita angústia, né, que permeiam o Brasil nesse momento. Eu queria dizer que realmente é muito difícil para a gente, e principalmente numa semana como essa, né, em que em Sergipe, o Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro com distúrbios mentais, acabou morrendo por asfixia, preso no porta-malas de uma viatura, e que estava também, onde havia sido lançado gás pelas polícias, quer dizer, um assassinato cruel, um assassinato torpe. Também como é que a gente pode ter esperança num país em que você tem no Rio de Janeiro mais uma chacina, 26 mortos na Vila Cruzeiro, alguns deles a facada. Eu me pergunto por que os policiais esfaquearam? O que é isso, se não um extermínio, se não uma chacina? Que segurança, que justiça é essa que é feita? Né? Que esperança pode ter os moradores das favelas? Em São Paulo, onde a Cracolândia vive o que vive, que é essa dispersão e esse ataque diário à violência como solução para lidar com os problemas dos dependentes químicos, num país onde a fome e a miséria só aumentam, né, que tem índices maiores do que a média mundial, onde quase metade da população, praticamente metade da população, não tem certeza se terá comida suficiente para o dia. Como ter esperança nesse momento? Mas eu queria dizer que o programa de hoje, apesar disso tudo, apesar de mais uma semana lamentável, de mais uma semana triste, é também um programa de esperança. Primeiro, porque a gente tem aqui a honra de ter como participante desse programa hoje o protagonista, o personagem da capa da revista dessa semana, o padre Júlio Lancelotti, que há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas, né, lida diariamente com esses problemas, que cumpre, na verdade, a sua missão cristã, a sua escolha de vida, a sua profissão de fé, dia a dia, diariamente, levando a esperança onde há desespero, levando luz onde há trevas. Então, eu queria, antes de tudo, cumprimentar aqui com muita honra receber o padre Júlio Lancelotti. Padre, primeira coisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a agenda do senhor é muito complicada e bem-vindo ao programa. Boa noite, eu agradeço muito. Para mim também é uma alegria muito grande estar com vocês. E eu dividi esse programa de hoje com a Ana Flávia Bucem. Ana Flávia, bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, Padre Júlio. E com o Maurício Tuzou, do Rio de Janeiro. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Padre Júlio, Ana Flávia. Boa noite, pessoal. Padre Júlio, a gente tem vários assuntos para tratar aqui hoje, inclusive um assunto que tem sido muito caro para o senhor, que é a questão de tentar criar projetos e estimular que a aporofobia, que é o ódio aos pobres, seja igualado ao crime de racismo. Nós vamos discutir isso aqui ao longo do programa, ou pelo menos nesse tempo de participação do senhor, mas eu queria começar pelo seguinte: que conexão o senhor faz entre esses episódios que eu citei, padre, entre o assassinato brutal e cruel do Genivaldo em Sergipe, da chacina no Rio de Janeiro e da forma como os dependentes químicos na Cracolândia têm sido tratados ao longo do tempo, mas especialmente nas últimas semanas? Então, esses 3 exemplos que você coloca, essas 3 chagas, esses 3 horrores que nós estamos sentindo, a execução do Genivaldo é alguma coisa que está espalhada pelo mundo. O mundo está olhando com horror que a Polícia Rodoviária Federal tenha agido dessa forma, assim como a chacina no Rio de Janeiro e como a situação na Cracolândia. E são ações especificamente, tipicamente de aporofobia. Se o Genivaldo fosse branquinho, da elite, de uma outra situação, não teria acontecido isso. É uma coisa assim que, coincidentemente, todas essas mortes têm cor, todos são negros, todos são pobres, todos são pessoas atingidas
por esse ódio ao pobre. O que move alguém executar uma pessoa como o Genivaldo? Por mais agitado que ele tivesse, por ser uma pessoa com sofrimento mental, que estava, inclusive, com os remédios e com a explicação de familiar que estava junto com ele é executado de maneira cruel, sem nenhum pudor. Isso é bastante claro, agravante da discriminação, do preconceito, do racismo, da aporofobia. Então, a aporofobia é essa rejeição, esse ódio ao pobre, esse rechaço. E esse rechaço, e nós estamos vendo isso, que mata. Não é só um gesto, é um sentimento, uma discriminação. É a morte. Hoje pela manhã, eu estava conversando com o grupo das pessoas em situação de rua sobre a aporofobia. Imediatamente eles captam e sabem o que é, porque eles sentem. E eu estava conversando com eles e percebendo, com algumas pessoas que estavam conosco no nosso observatório de aporofobia, o dano emocional, o dano que causa ao interior, a vida pessoal, a vida emocional. Então, é um dano letal, é um dano irreversível, é um dano que, como nós estamos vendo nessas situações levantadas, é um crime. Padre Júlio, ainda nesse tema da aporofobia, existem também medidas, né, institucionais de prefeitura, de governo, que são aporofóbicas, né? Você vê assim, vai além de higienismo, né? Você colocar pedras onde pessoas dormem, você colocar estacas, que é um espaço onde uma pessoa estava dormindo. Então, a gente ainda vê isso ainda provocado pelo Estado, que deveria proteger, que deveria cuidar das pessoas. Eu te pergunto o seguinte, a ideia é transformar a aporofobia num crime no mesmo nível que o crime de racismo. Eu queria saber como que está a discussão sobre isso, em que pé que está, quem está à frente desse debate. Então, nós temos no Congresso Nacional o projeto do senador Fabiano Contarato, que foi agora para o Congresso. No Congresso já passou pela Comissão de Urbanismo e está na Comissão de Constituição e Justiça. E é o projeto que veta as intervenções hostis na arquitetura. Aqui em São Paulo, esse mesmo projeto está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já foi aprovado em todas as comissões. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi impressionante o que se tentou obstruir esse projeto. Muitos deputados e deputadas pediram vistas para atrasar, mas ele foi aprovado agora em todas as comissões e está apto para discussão no plenário da Assembleia Legislativa. Esse também é de vetar o uso de intervenções hostis na arquitetura. E nós temos tido apoio, inclusive, das associações de arquitetos, e tivemos agora na LESP, inclusive, com o Nabil Bonduque, com a presença do Nabil e com mensagem da Raquel Rolink e do Gessé de Souza. E nós esperamos que seja aprovado e que depois possa ir à sanção do governador. Mais de 2 dezenas de municípios apresentaram também nas câmaras municipais o mesmo projeto. Mas, além disso, nós estamos agora articulando com um grupo de juristas e temos encontrado muita bibliografia, principalmente na Espanha, onde a filósofa Adela Cortina cunhou esse termo, já muitas tentativas de mudança na legislação. E no Mato Grosso do Sul também há uma proposta de criminalização da aporofobia, uma proposta de um deputado estadual. Nós sabemos que é um processo longo, que é um processo difícil, porque nós temos aí que enfrentar o mercado imobiliário, a especulação imobiliária, e o próprio Estado neoliberal é aporofóbico. As próprias propostas
do Estado capitalista neoliberal é aporofóbica, é de discriminação do pobre, é o Estado da meritocracia. Então, essa meritocracia ela vai justamente alimentar, e como diz a Adela Cortina, esse comportamento que está em nós. Nós todos somos aporofobos em desconstrução. Nós temos que desconstruir isso que foi internalizado, como nós temos que desconstruir o racismo, temos que desconstruir a homofobia, temos que desconstruir todas essas questões que são introjetadas e que estão no nosso imaginário, na nossa epistemologia, porque nós temos uma epistemologia neoliberal. E nós nos alimentamos dessa epistemologia, dessa maneira de pensar. Então, nós temos que desconstruir. Então, é uma tarefa difícil, assim como a criminalização do racismo, assim como a criminalização da homofobia. Nós queremos não criminalizar no sentido de penalização criminal, mas de administrativo, para que as pessoas sintam de que esse comportamento de aporofobia, de intervenções hostis na arquitetura são danosos e são um sintoma de uma cultura de hostilidade. A Adela Cortina propõe sair da hostilidade para a hospitalidade. Então, nós vemos que os nossos comportamentos e os exemplos que foram levantados são de negação do outro, negação da hospitalidade, e são fortemente discriminatórios e de ódio, porque executar o Genivaldo do jeito que ele foi executado é ódio. Entrar numa comunidade atirando e matando é ódio. E nós estamos vivendo esse discurso do ódio que autorizou e que liberou esse comportamento que já estava instalado na sociedade. Padre Júlio, a gente sabe que a vida do pobre, né, das populações mais fragilizadas, né, do chamado tecido social, nunca foi fácil no Brasil desde o início da história do país, né? Mesmo antes do Brasil chamar Brasil, a gente já tinha discriminação por aqui. E o senhor tem essa experiência, né, de 3 décadas aí, né, trabalhando com os mais pobres, ao lado dos mais pobres, procurando ajudar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência pessoal do senhor, porque a gente viveu, assim, imagino que o senhor tenha visto e vivido já muitas situações difíceis, né? Mas com a pandemia, com uma volta da pobreza ao Brasil que se intensificou nos últimos anos, com a questão da epidemia do crack também, que acho que nunca foi tão terrível, o senhor diria que esse momento seria o maior drama humanitário que o senhor viveu nesses 30 anos? Olha, eu só tenho como lembrança um momento humanitário muito difícil, principalmente para os mais pobres e para a população em situação de rua, foi o Plano Collor. O Plano Collor foi um momento muito duro também. Foi impressionante que nós fechamos a porta do nosso centro comunitário com 30 pessoas e no dia seguinte abrimos, tinha 500. O Plano Collor trouxe uma mobilização, foi quando era o governo da Luíza Erundina aqui em São Paulo, ela era a prefeita, e foi quando nós localizamos pessoas com malária, que é difícil de encontrar pessoas com malária em São Paulo, que estavam vindo do Mato Grosso, de garimpos, de outros lugares. Então, foi um momento muito difícil. Guardadas as devidas proporções e as questões conjunturais próprias, esse momento é de crise humanitária no aumento do desemprego, no aumento da fome, no aumento de grupos familiares na rua. As pessoas em situação de rua não têm acesso à água potável, não têm acesso à alimentação adequada, à saúde. Então, é um momento muito grave. E o que é sério nesse momento é que, na mesma proporção que aumenta a pobreza, aumenta o ódio à pobreza. Ao mesmo tempo em que cresce o número de pessoas empobrecidas, cresce a rejeição. Aqui em São Paulo, nós vemos condomínios, que eu digo, isso não é um condomínio, isso é uma milícia, porque são condomínios que se armam de ódio contra os mais pobres, que estão presentes em toda a cidade. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, olhar qualquer lugar do Rio de Janeiro, você vai ver pessoas em situação de rua. É um crescimento espantoso, proporcionalmente
O Rio tem ainda um aumento maior do que o de São Paulo. E como o Rio é uma cidade mais compactada, vamos dizer assim, todo mundo se vê, de certa forma, a população de rua está evidente. Em Florianópolis, no balneário de Camboriú, mas é incrível os movimentos de ódio. Os condomínios estão se tornando verdadeiramente grupos de milícias para exterminar essas pessoas. Nós estamos vivendo um boom do mercado imobiliário aqui em São Paulo, e acredito que em muitos lugares do Brasil, e eles têm como inimigo preferencial, e aqueles que eles querem atingir logo de início, são as pessoas em situação de rua. Então, a violência contra essas pessoas é muito grande. E o que me espanta, eu tenho sentido isso diariamente, a percepção que eles têm da violência. Como eles sentem a hostilidade, a criminalização, eles são sempre suspeitos, como que as pessoas ou os tornam invisíveis ou os torna alvo de muitos ataques. Então, hoje de manhã eu conversava com o grupo e eles ficaram muito introspectivos de falar tudo isso, mas também fortalecidos de que é uma luta de resistência, é uma resiliência. Quando nós estávamos dizendo no início do programa da transmissão, da questão que às vezes a gente fica para baixo, é o contrário. Nesse momento de dificuldade é que nós temos que ter mais esperança. É nesse momento de dificuldade que nós temos que humanizar mais, lutar, enfrentar, resistir. O nome da nossa esperança é resistência. É desobedecer à ordem injusta, é romper com a lógica do descarte, é enfrentar, denunciar e anunciar. Quando há fome, hoje partilhar o pão com quem tem fome é um ato político de resistência. Alimentar aqueles que ninguém quer é uma desobediência civil. Imagine que nós temos tido muita dificuldade de chegar com a alimentação em determinadas áreas da cidade, porque a GCM não quer que os alimente, a Polícia Militar não quer que os alimente, não quer que chegue perto, quer causar dor e sofrimento. E existe até na Prefeitura de São Paulo hoje um secretário executivo de projetos estratégicos. E um dos projetos estratégicos é esse, de causar dor e sofrimento aos dependentes químicos. Então, quer se combater o narcotráfico através de fazer sofrer os dependentes químicos, então, causar dor a eles. E prescindindo de que o crime organizado, que é um conceito que supõe a participação de agentes do Estado. O crime é organizado não porque eles têm WhatsApp, secretária, e-mail, rádio de comunicação. O crime organizado, por conceito, é o crime que tem a participação de agentes do Estado. Isso não se combate, mas se combate e se criminaliza o pobre, se criminaliza o dependente químico. A pobreza faz parte da lógica do Estado neoliberal. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele diz isso com todas as letras, de que a lógica do neoliberalismo é o descarte. E nós descartamos, e o Papa diz, nós fabricamos a pobreza e queremos esconder os pobres. E nós, muitas vezes, além de escondê-los, os criminalizamos. Você vai ver as desculpas que a polícia vai arranjar para a execução do Genivaldo. Porque ele estava agitado, porque eles não conseguiam controlar, porque eles usaram de maneira menos letal possível, que eles tentaram de todas as formas e mataram. Mas vão arranjar sofismas, assim como a Prefeitura de São Paulo está fazendo enormes sofismas
para justificar a sua ação desastrosa e desumana com os dependentes químicos na luz. Na verdade, padre, eles já arrumaram, né? A primeira desculpa que a polícia falou aí, se eu não me engano, foi que ele teve ali, quer dizer, não teve nada a ver com a ação, que eles usaram o método mais, vamos dizer assim, seguro e menos invasivo para lidar com a situação, e que a morte do Genivaldo foi um acaso, isso é mais ou menos, quer dizer, um acaso não, foi uma consequência, né? Agora, Alguém padre, colocar uma pessoa num recinto fechado, com gás, e segurar, a pessoa gemendo e gritando que está sendo asfixiada, e isso é acaso. Pois é. A gente tem recebido aqui muitas mensagens, eu queria ler algumas. A Carla Almeida, parabéns pela escolha da capa. O Hermano Balbino, grande convidado, parabéns. O Hinaldo Martins, parabéns, padre. Franciscano na prática, Deus abençoe e proteja sempre. O Antônio Nelson, desde que o conheci na adolescência, admiro o padre Júlio, exemplo de cristianismo vivo. O Bruno Lotti, viva o padre Júlio. Eu queria aproveitar para ter algumas perguntas que eu farei aqui depois, mas eu queria fazer uma específica. O que o senhor falou aí de soluções, na verdade, das políticas que a Prefeitura de São Paulo adota nesse caso? Eu queria citar uma especificamente, que foi essa ideia aí da secretária Soninha Francini de criar uma espécie de camping. O que o senhor acha dessa ideia? É uma ideia porofóbica. E é uma ideia de... O poder público não é necessário para criar camping. O próprio povo da rua faz os seus campings. O que a ideia da Soninha, que ela ressuscitou, porque já tinha sido sepultada essa ideia, é de localizar as pessoas num determinado lugar. É um higienismo, é confinar novamente as pessoas. Nós temos que lutar pela locação social, lutar pelo direito à moradia, lutar para que as pessoas tenham um espaço digno para viver, e não o poder público de uma cidade que tem hoje bilhões em caixa e tem como resposta um camping. Quer dizer, é uma coisa que não cola. E uma coisa que me chama muito a atenção é de que o governo municipal é tão esfacelado que a secretária de Direitos Humanos tem uma proposta e o secretário de Assistência Social tem outra. A proposta dele é aquele projeto Recomeço, que são de moradias provisórias. A moradia também não deve ser provisória. As pessoas têm que ter estabilidade para morar. Ninguém vai morar em um ano no lugar para, depois de um ano, dizer: não, agora você já tem que sair porque você já teve a sua oportunidade. Numa sociedade desigual e numa sociedade tão assimétrica como a nossa, não há possibilidade de ninguém reorganizar e ter um espaço de autonomia em um ano. Então, essas questões têm que ser muito claras. E a ideia da Soninha é uma ideia de voluntarismo dela, de uma situação realmente que não se sustenta. Tanto que ela vai morrer por si mesma, não tem futuro. Não tem futuro, porque a própria população de rua não quer isso. Se você perguntar, e eu convivo com eles diariamente, eles querem ter uma porta para fechar, querem ter um lugar para ficar, um lugar onde seja respeitada a intimidade das pessoas. Nós não podemos lidar e conviver com as pessoas em situação de rua como se eles fossem problemas. Eles são pessoas, são seres humanos que têm as mesmas necessidades que todos nós temos. Eles não são números. Eles não são pessoas destinadas a morar em camping. O camping é bom para quem tem casa e vai passear uma semana e até fica em camping, mas não é lugar para você viver. Padre, eu queria te perguntar o seguinte: você falou da especulação imobiliária, e assim, a gente vê vários prédios que são desocupados, que poderiam ser feitos no caminho social, mas assim, a gente já teve governo que é mais governo que se coloca mais no centro, direita. Não está dando para ouvir? Estou Agora ouvindo. voltou? Está ouvindo?
O que acontece com a locação social, que ela nunca sai do papel e seria uma das formas, uma das maneiras de lidar com as pessoas em situação de rua? Claro, né, que depois tem um encaminhamento, assistência social, a parte da saúde, mas essa questão da locação social, ela me chama muita atenção, porque basta você andar pelo centro, basta você andar por vários bairros, tem casas, tem prédios totalmente abandonados e as pessoas dormindo na porta, passando frio e o equipamento ali, entendeu? Eu quero entender como é que o senhor avalia, porque que nenhum governo ainda teve coragem de tocar nisso. Eu penso que uma das coisas é de que quem governa cidades como São Paulo é o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário não tem interesse de ter uma função social, e você vê que hoje os perfis dos novos prédios, dos novos condomínios, eles têm um perfil muito mais elitista, um perfil de uma classe média que possa estar ainda até em ascensão. Não há interesse em que o centro da cidade e que determinadas áreas sejam habitadas por uma população que é rejeitada. O mercado imobiliário tem aporofobia. Não é um mercado que quer os pobres. Não quer um mercado que favoreça a presença de pessoas indesejáveis ao mercado, que não sejam desejáveis a esse mercado. Em São Paulo, nós dizemos sempre que tem mais casa sem gente do que gente sem casa, mas nós vivemos também uma cultura patrimonial. Existem muitos problemas na justiça desses prédios, muitas questões de herança, muitas questões patrimoniais. Mas é alguma questão que poderia ser muito mais desenvolvida. A questão da rede hoteleira, veja que na pandemia nós tivemos que pressionar muito para que a rede hoteleira aceitasse a população de rua. Hoje tem aumentado o número de hotéis que tem recebido. Quem deu um grande exemplo nisso foi Paris, Londres, deram grandes exemplos de utilização da rede hoteleira. São Paulo foi muito tímido, foi quase que um ano depois do início da pandemia que surgiram os primeiros leitos na rede hoteleira. Isso tem que ser ampliado para os grupos familiares. E temos que discutir a questão do acesso à moradia, do acesso à propriedade, porque a locação social não dá o direito à propriedade, mas o direito de residir. E também isso tem que ser conjugado com a proteção social. Então, algumas coisas têm que ser imediatas no Brasil. Uma delas é a implantação da renda básica. O Eduardo Suplicy coloca isso como de uma maneira obsessiva. E é importante, nós precisamos ter uma renda básica e, junto, todo um esquema de proteção social. Nós temos que enfrentar a desigualdade. A desigualdade no Brasil é maior, é a primeira maior do que países africanos. A mobilidade de classe social no Brasil é de 9 gerações. Então, quem hoje nasce pobre está condenado, como uma condenação à prisão perpétua, de viver preso na pobreza e na ausência de possibilidades de transformação da vida. Então, eu acredito que tudo isso, a gente tem que ter a realidade disso, mas nada disso pode nos desanimar e tirar de nós o ânimo de lutar. Acho que a dor do irmão, a dor que nós vivemos, olha, eu digo para vocês, esta semana passada foi muito desgastante de encontrar tantas pessoas em hipotermia. É muito difícil quando a pessoa está com a hipotermia instalada, você tentar reverter e lutar muito para reverter aquele estado. É dramático encontrar uma pessoa em hipotermia. Nós não podemos ter nem a hipotermia das pessoas, nem das classes sociais, nem a hipotermia dos pobres e nem uma hipotermia social que tira de nós a sensibilidade
e o ânimo. Eu penso que nesse estado que nós vivemos, nós não podemos nos dar o direito de desanimar. Aí a gente vai dizer, não, mas eu sou humano. É verdade, todos nós nos cansamos, todos nós desanimamos, mas nós temos que ter uma convicção que a nossa luta é uma luta histórica. E eu tenho repetido muito nessa pandemia. Eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim. Eu não estou em busca de vitórias, eu estou em busca de fidelidade à luta. Lutar é a nossa esperança. Enfrentar os poderosos e enfrentar o poder desarmado. Esse é o segredo e a mística da nossa luta. Enfrentar desarmados. Enfrentar não usando as armas que usam contra nós. Nós não queremos asfixiar nenhum policial da Polícia Federal, mas não vamos tolerar que nenhum policial da Polícia Federal asfixie pessoas com sofrimento mental, pessoas empobrecidas, pessoas negras. Nós não queremos dominar ninguém, mas não podemos aceitar a dominação. Padre, o senhor falou em esperança, né? E na matéria de capa da nossa revista, né, que fala do trabalho do senhor nas ruas de São Paulo, mostra como o trabalho do senhor traz esperança para a gente, né? Aí eu queria colocar, está se aproximando já, infelizmente, do encerramento da entrevista, do nosso tempo, mas eu queria colocar de uma forma muito singela para o senhor. O senhor tem esperança no Brasil, padre? Depois de tanto tempo vendo o país querer engatar, mas não engatar, e ver tanto desmando, tanto sofrimento, o senhor tem esperança que as coisas possam mudar, possam melhorar no nosso país? Eu tenho esperança na luta do povo. Eu tenho esperança na luta de muitos grupos de jovens. Eu tenho esperança em jovens como Renato de Freitas, o vereador negro que tentaram de tudo e tentam de tudo para caçar. Eu conheci agora, semana passada, a vereadora negra Paola em Campinas. Então, eu tenho esperança nesses jovens que não entram no jogo do poder, desses jovens que lutam e que resistem, dos quilombolas, nas nações indígenas, na cultura indígena, na cultura do povo. Essa semana foi nos visitar lá na convivência com os irmãos de rua, o Emicida. E foi interessante o olhar do povo da rua para o Emicida, o olhar que eles davam para eles. Eles diziam, você é o Emicida. E cantaram com ele, cantaram para ele. Então, nós temos que ir acumulando forças para combater aqueles que nos exterminam. E, como diz o pastor Henrique, querem nos matar, mas nós resolvemos não morrer. Essa é a nossa esperança. Querem nos calar, mas nós vamos gritar. Querem nos exterminar, mas nós vamos resistir. Então, acho que é isso que nós temos que fazer. Eu estou velho, já estou com 73 anos e busco nessa convivência diária com os irmãos e as irmãs, buscar força. Hoje eu via as mulheres trans de rua, a força interior que elas têm. Às vezes com os corpos retalhados, feridos de tanta violência, mas elas ainda querem se perfumar e se enfeitar, e querem resistir, e não aceitam, e rodam a baiana mesmo, quando alguém vem com transfobia para cima delas. Então, eu acho que nós temos que ir acumulando essa força que está presente nos terreiros, no movimento LGBT, na luta das mulheres populares, na luta dos entregadores, na luta de tantas pessoas, e pensar. E acho que isso é que me dá força. A nossa luta é histórica. Eu sempre penso, Zumbi foi assassinado. Antônio Conselheiro também. Dorothy Stang, Margarida Alves, Santo Dias da Silva, todos os nossos grandes heróis populares foram mortos, mas a luta deles não foi vencida. A luta deles continua. Acho que isso que tem que nos animar. Não podemos nos desanimar nem entrarmos num pessimismo. A gente tem que ter esperança. E, mais do que esperança de uma mudança do quadro político, é uma esperança de que nós temos que enfrentar, sem medo e sem usar as armas dos que nos atacam, para vencer esse fundamentalismo religioso,
esse fundamentalismo político, esse neoliberalismo e essa forma de pensar e de ser. Nós vamos lutar, isso podem ter certeza. Padre Júlio, obviamente a gente teria o maior prazer de continuar aqui essa conversa, mas eu sei também que o senhor tem uma jornada muito dura, a gente também não quer mais tomar muito mais tempo do senhor. Eu queria agradecer, dizer que, obviamente, o senhor é uma inspiração sobre todos os aspectos, né, humana, né, e parafraseando aí o pastor Henrique, lembrando também do que cantava o Belchior, no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Então, acho que esse é um pouco disso. Padre, eu só pediria para o senhor o seguinte, o senhor dizer que continua a luta, que tem esperança, que não desiste. Eu só queria que, antes do senhor nos deixar aqui, que o senhor assistisse com a gente rapidamente um vídeo aí de alguém que desistiu. Vamos falar agora do caso de quem desistiu. Vamos assistir aí um pedaço da declaração da renúncia do ex-governador João Dória à postulação à presidência da República. No próximo bloco, a gente vai conversar com o Marcos Coimbra, cientista político, diretor do Vox Populi, justamente sobre essa agonia do PSDB e esse momento da campanha eleitoral presidencial. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela presença e obrigado. Saiba que aqui o senhor tem a casa aberta, volte sempre, esperamos que outras oportunidades para falar com o senhor. Boa noite, bom trabalho e boa sorte. Boa noite. Boa luta. Muito obrigada. Obrigada, noite, padre. Obrigado, padre. Boa noite. O Brasil precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos. Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Bem, a gente teve agora esse momento, assistimos aí esse trecho, né, vamos dizer assim, desse discurso comovente do João Dória. Teve um momento ali que o João Dória, inclusive, parecia encenar, assim, ou apietar, como se fosse um modelo, assim, talvez para o Michelangelo ali, os braços no peito, o rosto caído, o sinal da agonia do PSDB, né, e que a gente vai discutir justamente aqui com o Marcos Coimbra, diretor do Vox Populi, não só esse assunto, né, como o PSDB foi parar onde parou, mas também falar desse momento da disputa presidencial. Acaba de sair agora uma pesquisa do Datafolha que mostra, se a eleição fosse hoje, o Lula venceria no primeiro turno, algo que o PT nunca conseguiu. Também vamos falar desse tema. Então, antes de tudo, antes de a gente entrar nos temas principais, eu queria, obviamente, cumprimentar o nosso convidado. Coimbra, boa noite, bem-vindo ao programa, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sérgio, eu que agradeço o convite, estou aqui à sua disposição. É um dia bom para a democracia brasileira, espero que tenha uma sequência de consolidação do que as pesquisas estão indicando. Eu vou começar por aí, Marcos. Daqui a pouco a Ana Flávia vai entrar também, o Maurício também pode daqui a pouco fazer a pergunta, mas a gente tem visto aí, na verdade, a gente conversa de vez em quando aí, e eu sempre ressalto essa coisa da angústia que muitos conhecidos e até muitos jornalistas experientes vivem, é que sai uma pesquisa e aí é uma euforia total, sai outra com os números que não são bem assim, e as pessoas se desanimam e tal. Eu queria, antes de tudo, primeiro, que você analisasse essa pesquisa do Datafolha agora, o que você acha que ela está indicando em relação ao que a gente viu do quadro geral, e até explicasse um pouco para as pessoas assim ficarem mais tranquilas, para quem não está assistindo, como é que se deve ler uma pesquisa, né?
O que é essencial ver nesse conjunto de indicadores que estão saindo aí com uma frequência até muito grande nos últimos tempos? Bom, Sérgio, acho que a primeira observação a fazer é que nós estamos fazendo. Esta é a eleição com a maior oferta de pesquisa de todos os tempos. Eu já trabalho com esse assunto desde 89 e nunca vi uma eleição com tanta pesquisa disponível. Em grande parte, essa disponibilidade tem a ver com a difusão no Brasil de um tipo de pesquisa que não era feita, que é uma pesquisa que pode ser feita rapidamente, que pode ser muito barata, que é a pesquisa em que não existe interação direta entre entrevistados e entrevistadores. Ela é feita ou por telefone, às vezes por telefone em que uma máquina vai lendo perguntas e vai orientando o entrevistado a ir teclando determinados números e, com isso, respondendo aos temas do questionário. Ou então tem entrevistadores humanos dialogando com o entrevistador, mas sempre distantes. Isso não existia no Brasil, ninguém fazia pesquisa política assim. Começou a se fazer porque não tinha jeito de aplicar o método de pesquisa que, ao longo desses anos todos, depois da redemocratização, se tornou padrão no Brasil e é padrão nos países parecidos com o Brasil, em que existe uma parcela muito grande do eleitorado que, pela legislação, tem que votar, mas se interessa pouco, se informa pouco, não tem muito à vontade na hora de responder por telefone a uma pesquisa, e essas pessoas ficam fora. Portanto, você tem que encontrar um meio de fazê-las conversar, responder, e esse meio é o contato direto. Eu não sei dizer se ela vai se mostrar boa ou ruim na hora dos resultados. O que eu sei é que nós não temos essa experiência. O setor de pesquisa no Brasil se desenvolveu bem, tem uma boa performance em termos internacionais, mas é de outro jeito, é com a entrevista pessoal. Então, essas mostram um retrato bem diferente daquele que as pesquisas sem interação direta, as pesquisas chamadas remotas, revelam. Embora, no fundamental, as duas convergem. Mas, por exemplo, esse cenário de possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno só é visível nas pesquisas chamadas presenciais. Nas pesquisas remotas, não. A diferença entre Lula e Bolsonaro é bem menor. Eu confio muito mais para um país como o Brasil nas presenciais. E acho que nós não precisamos nem ficar muito especulando a esse respeito, porque, afinal de contas, é assim que a gente aprendeu a fazer e a fazer bem feito. Então, o fato de ter se tornado impossível fazer pesquisa presencial durante a pandemia não vamos dizer assim, não torna as pesquisas remotas comparáveis ou equivalentes. Certamente não. E o que as pesquisas presenciais mostram? Um quadro, vamos dizer assim, sui generis. Essa eleição é diferente de todas as outras. Nós nunca tivemos uma estabilidade tão nítida quanto temos agora. Todas as eleições anteriores viram subidas e descidas. Teve candidato que melhorou, teve candidato que piorou, teve alguém que cresceu só no final. Acho que o máximo que a gente teve em eleição presidencial a esse respeito foi a eleição de 2002, a primeira que o Lula ganhou. Naquela eleição, nós tivemos a Rosiana Sarney em primeiro, tivemos o Lula em primeiro, tivemos Serra subindo, tivemos Garotinho subindo, nós tivemos Ciro subindo. É uma eleição que flutuou muito. Esta agora, de 2022, não, é uma reta que vem desde quando Lula voltou
ao páreo em abril do ano passado, e as pesquisas presenciais feitas a partir de maio, quando voltou a ser possível fazer esse tipo de pesquisa, revelam essa grande estabilidade de Lula e de Bolsonaro. Então, esse é o primeiro traço, vamos dizer, peculiar, próprio desta eleição, a estabilidade nos números e nas posições. Isso é claro que é muito ruim para quem quer crescer, porque o que as pesquisas mostram é que o eleitorado não está muito interessado em outras opções. Nós já chegamos a trabalhar com 14 nomes em pesquisa. Nós, eu digo assim, o setor de pesquisa do Brasil, a própria Vox já fez pesquisa com esse número de opções. No entanto, desde a primeira até a última, essa que saiu hoje, só tem 2 candidatos para valer, Lula e Bolsonaro, nos mesmas posições, com a diferença fundamentalmente igual. A segunda característica é o enorme favoritismo do Lula. Nós nunca tivemos um candidato tão favorito há tanto tempo como o Lula. Ele está, nessa pesquisa da Datafolha, está com 54% dos votos válidos, tem 48% do voto total, e esse resultado não é assim, uma descoberta do Datafolha, é uma pesquisa fundamentalmente alinhada com o conjunto de pesquisas presenciais que vem sendo feitas. E, finalmente, a terceira característica é que o conjunto das pesquisas também mostram que do início de maio para cá, portanto, nesse último mês, passou a aumentar a chance de uma vitória no primeiro turno. E isso tem a ver com a saída do Moro, que ainda tinha uma massa um conjunto de 10, 7% de intenção de voto. Agora a saída do Dória, daqui a pouco o único que está restando em algum nível mais ou menos perceptível, que é o Ciro Gomes, vai ter que resolver o que ele quer fazer da vida, se ele vai chegar até o dia 2 de outubro insistindo em se tornar assim, um porta-voz de um antilulismo diferente do antilulismo do Bolsonaro, mas, no fundo, igualmente antilulista, porque é isso que o Ciro tem feito. Ele já há muito tempo parou de falar de programa de governo, de não sei o quê. Então, é isso. Resta o Ciro. E eu, francamente, acho até cômico ficar inventando a esta altura do campeonato, faltando 4 meses, daqui a pouco nós já estamos... Semana que vem nós já estamos em junho, e ficar discutindo a explosão de uma candidatura como a da senadora Simone Tebet, que não tem nenhuma razão para desmerecê-la, porque, obviamente, que o eleitorado não está interessado na postulação que ela representa, esse tal de nem Bolsonaro, nem Lula. Isso é uma conversa sem pé nem cabeça. Enfim, então é isso. As pesquisas estão mostrando isso. Tem 2 tipos de pesquisa, principalmente, e eu acho que nós devemos prestar atenção fundamentalmente nas pesquisas presenciais, como essa do Datafolha. Outros institutos estão fazendo, e sempre que a gente procura agregar e tirar um resultado que elas, em seu conjunto, expressam, a gente diferencia os 2 tipos de pesquisa, porque é óbvio, a diferença entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas presenciais está maior que 20. Nas remotas, nessas por telefone, está menos de 10. Obviamente que elas produzem resultados diferentes, obviamente que são 2 retratos da eleição. E eu acho o retrato mais exato esse que as pesquisas presenciais oferecem. Marcos, o candidato do PSDB em 2018, né, era o Geraldo Alckmin, ele não chegou a 5% dos votos. Agora o Dória retira sua candidatura com um patamar ainda menor, né, segundo as pesquisas. A gente vê, como você falou, essa polarização. Né? Aí eu te pergunto, do ponto de vista eleitoral,
aquele espaço que era precisa ocupado de uma pelo PSDB na alternativa para chamada oferecer aos social-democracia, eleitores ele não existe mais, a gente tem uma nova direita hoje aglutinada ao bolsonarismo, e esse espaço está vago, vai ser ocupado tanto político quanto eleitoralmente, e completando a minha pergunta, o PT hoje, sobretudo após essa aproximação com o Alckmin, essa ida ao centro, ele tende a ocupar esse espaço eleitoralmente, na tua visão? Não tem nada de muito extraordinário no Lula escolher um candidato a vice-presidente para ele e depois para Dilma, vindo do campo do da centro-direita. Foi assim com o Zé Alencar, nas duas eleições dele. Eu falo assim, de experiência própria, conheci o Zé Alencar e definitivamente não era um progressista, não era um homem de esquerda, não era um homem com uma visão mais contemporânea dessas questões da chamada pauta cultural, moderna, de gênero, de questões de meio ambiente, cultura. Tinha menor interesse por essas coisas. Um empresário muito rico e conservador. Então, foi assim com o Lula. Na hora de montar a chapa para Dilma, o Lula escolheu, participou da decisão de botar o Temer de vice, com consequências conhecidas na segunda eleição. E, portanto, não tem nada de estranho. Não é que ele está criando uma coisa nova, não, ele está sendo Lula. E lembrando que todas as eleições em que um candidato do PT buscou um candidato a vice no campo do centro, o PT ganhou essas eleições, as duas dele e as duas da Dilma. Todas as vezes em que o PT se lançou um candidato a vice do campo da esquerda ou da centro-esquerda, perdeu. Perdeu quando enfim, não vamos ficar voltando muito ao passado. O fato é que o que dá certo com o Lula, ele gosta de insistir. E o que deu certo nas 4 eleições que o PT venceu foi esse tipo de composição. Então, não é agora, porque é Bolsonaro, porque não sei o que, não. É porque é assim que Lula faz política. E como ele é o mais bem-sucedido político brasileiro, ele deve ter sua razão para, na 5ª eleição em que ele está disputando, quer dizer, direta ou indiretamente, porque essa de 18, obviamente, que não conta, né? Porque ele venceria aquela eleição, mas foi preso por essa palhaçada de Lava Jato e essa milicada oportunista que estava querendo uma boquinha para voltar para o Planalto. Enfim, então, Lula aprendeu com as 3 eleições que ele perdeu, 89, 94 e 98, sempre com candidatos na esquerda, consertou o tipo de projeto em 2002, nunca mais perdeu, a não ser quando tiraram ele na marra, no tapetão do jogo. Então, não tem nada de estranho. Agora, que o PSDB é um partido que vem ladeira abaixo, isso é absolutamente visível nas pesquisas de identidade partidária, enraizamento popular. O PSDB simplesmente sumiu. E isso se reflete na performance dos candidatos do PSDB, essa performance fortemente declinante, desde as 2 vitórias com Fernando Henrique, em 94 e 98. Coimbra, você atribui a essa decadência, tem até um gráfico, né, que você pediu para a gente preparar, o Cacá vai mostrar, mas o que explica essa lenta, mais constante decadência do PSDB? Vamos lembrar, de qualquer forma, é um partido que nasceu ali com figuras que tinham um certo peso na política, nasceu da costela do MDB, ganhou 2 eleições e foi o principal adversário do PT até 2014, e quando inventou
de abrir a caixa de Pandora, achando que com isso ia destruir o PT e acabou se autodestruindo. Mas não parece que 2014 é o ponto que houve uma inflexão ali, né? Na verdade, você já vendo a decadência, eu queria saber o que explica essa decadência do PSDB. Ou seja, eu acho que a grande frustração e decepção de suas lideranças ao constatar que a população, a maioria da população do eleitorado, não concordava, não apoiava as teses e os nomes do partido. E eu acho que isso ficou claro ao longo do primeiro governo do Lula, que levou progressivamente o PSDB para uma aproximação crescente com a direita, se afastando de sua própria origem, essa aí, quando ele saiu da costela do PMDB. A coligação que elegeu Fernando Henrique foi uma coligação com grande presença da direita brasileira, que votou com ele numa ordem unida muito disciplinada. Ninguém questionou e o Fernando Henrique ganhou razoavelmente bem a primeira eleição. Mas, do ponto de vista popular, o final do primeiro e o segundo governo inteiro do PSDB foi de decepção constante do eleitorado, da população, com o partido e seus personagens. A eleição de 98 foi feita sob o signo da conversa fiada. A promessa era, o tema da campanha era: o homem que derrotou a inflação vai derrotar o desemprego. E o partido permaneceu insistindo nessa falsidade, que era objetivamente impossível, que naquele modo como a economia brasileira funcionava, naquele final do primeiro governo de Fernando Henrique, com o Plano Real fazendo água, com uma âncora cambial para segurar a inflação e sem condições de garantir o valor exagerado do real em relação ao dólar. Para não perder a eleição, o Fernando Henrique o governo adiou, muito além do que era razoável, o real, para chegar na eleição de 18 e dizer assim: nós estamos há 4 anos com o real valendo mais que o dólar. Só que isso era mentira. O real não valia mais do que o dólar. O que permitiu segurar isso alguns meses foi um empréstimo ponte no FMI, garantido pelo seu Bill Clinton por amizade com o Fernando Henrique. Todo mundo conhece essa história. Então, o final do primeiro governo foi de aquela velha teoria de você foge atacando. O Fernando Henrique sabia que as coisas não estavam dando certo, mas fugiu para frente, prometendo o inalcançável. Janeiro de 99, janeiro de 99, logo no início do governo, a vaca foi para o brejo. A inflação descontrolou, o presidente do Banco Central 4 ou 5 em 3 meses, Polícia Federal prendendo o presidente do Banco Central. Então, estava desse jeito a situação no primeiro ano do governo. A popularidade do Fernando Henrique chegou a ficar abaixo de 10% de aprovação na metade de 99. E isso continuou e virou uma decepção em escala, assim, digamos, catastrófica, com o chamado apagão elétrico, que foi assim, a prova de que os tucanos eram maus administradores. Não souberam tocar uma coisa que era previsível, que podia ser antecipada, que podia haver medidas paliativas. Você se lembra disso, você é mais jovem do que eu. Mas eu me lembro perfeitamente da discussão brasileira naquela época, era assim: como é que vai fazer com os hospitais na hora que não tiver energia para o elevador levar
o doente para o CTI. Como é que vai funcionar o país sem energia elétrica? Era isso. Era nesse lugar que o governo Fernando Henrique, o governo tucano, estava na metade do segundo governo. E, naturalmente, quando começou o processo eleitoral para a escolha do sucessor, a população queria tudo menos Fernando Henrique. Serra perdeu aquela eleição, apesar de ter usado amplamente das diversas baixarias que passaram a caracterizar as campanhas presidenciais tucanas, de inventar, de fazer, como é que chamava aquele negócio do dossiê, milhões de dólares em pilhas de dinheiro para mostrar a bandalheira do PT. Essa conversa de corrupção do PT é mais velha que a Sede Braga. Todas as eleições foi criado um cenário de dinheiro em cima da mesa, dinheiro jorrando no Jornal Nacional, dinheiro de todo jeito, para convencer as pessoas que o que elas estavam vendo, que esse jeito de governar tucano não estava dando certo. Vem Lula. Eu me lembro de conversar com próceres tucanos no início do primeiro governo do Lula e dizer assim, não, é bom que ele ganhe de uma vez, aí acaba esse assunto de PT. O povo vai ver que é uma droga e vai voltar para nós. Só que não foi bem isso. No final do primeiro ano do governo do Lula, ele já estava bem. E continuou bem, apesar de, mais uma vez, produziu-se um grande escândalo para botar na mesa. Não estou dizendo se houve ou se não houve financiamento irregular de política, porque se o Fernando Henrique achava que no PSDB não se fazia isso, é porque ele era um anjinho que não tinha ideia do que acontecia na sala ao lado, de onde ele despachava, no Palácio Planalto. Então, o que eu estou dizendo é que o PSDB foi progressivamente criando seu buraco. E as eleições, especialmente a do Serra em 2010 e a do Aécio em 2014, foram marcadas por um estilo de fazer política que antecipava o bolsonarismo, porque, no fundo, a única coisa que restou para essas lideranças tucanas foi: eu sou contra o PT, porque não tinha mais nada para dizer, porque o povo estava satisfeito com o PT, estava gostando e continuou gostando do Lula, gostou da Dilma no primeiro mandato, e quando veio a eleição de 2014, com aquele show promovido pelo senhor Aécio Neves de invalidar, e, no fundo, não é muito diferente de Bolsonaro. A tese da falsificação, os comunistas infiltrados aqui e ali, no fundo, o PSDB foi se tornando, aos poucos, um partido que não tinha nada além do antipetismo. E quando o PSDB virou fundamentalmente a expressão do antipetismo da classe média brasileira, apareceu um que era antipetista com mais, sei lá, vigor, falando grosso, em vez dessa conversa meio assim de playboy do Leblon, do Aécio Neves. Se é para ser antipetista, então vamos ser com um milico que mata os outros, que bate, que tira de metralhadora, porque ser antipetista e ficar viajando de avião particular e voltando para a sua cobertura no Leblon, sinceramente, foi perdendo progressivamente a ligação, até com as pessoas que concordavam com o antipetismo que eles, no fundo, representavam. Só. Agora, Maurício, desculpa rapidinho. Eu só queria fazer uma pergunta aqui do pessoal que está nos assistindo, do Senatori.
Ele pergunta, na verdade, assim, como é que está o vespeiro militar? No fundo, ele está aludindo aí a esse documento aí, depois de ter tido a ponte para o futuro, agora tem o projeto de nação. Já estamos bem servidos de ideias para resolver os problemas do Brasil. O que você pensa sobre isso? O que esse documento é? É o quê? É mais um recado golpista? Os militares tentando se posicionar, já prevendo a mudança? Como é que você leu esse projeto de nação oferecido aí pelos institutos militares? Sinceramente, eu li com uma enorme certeza de que a intelectualidade, o conhecimento, a visão de Brasil, aquelas coisas que muita gente achava que os militares brasileiros tinham, e que talvez até tenham tido em algum momento, você não tem memória pessoal disso, Escola Superior de Guerra, aquele período em que, nos anos 50 especialmente, início dos 60, em que ali parecia que havia uma Sorbonne militar, gente de alta qualidade intelectual. Isso, que talvez tenha sido verdade lá atrás, hoje é uma piada. Essa geração de pensadores militares é das coisas mais lastimáveis que eu conheço. Os caras não têm a menor ideia do que é o mundo, do que são as coisas, e são profundamente autoritários e de um jeito primitivo. Eu, sinceramente, li esse documento achando uma piada, o que é óbvio que não tem a menor condição de você criar essa fantasia autoritária que aparece nesse negócio de projeto de nação. Quer dizer, todos nós, 150 milhões de adultos no país, vamos transferir para meia dúzia de milico de piada, vamos transferir tudo. Eles é que vão resolver como é que é a saúde, como é que é a educação, como é que é o meio ambiente, como é que é a relação internacional, como é que... É coisa ridícula em matéria de pensamento. São umas piadas esses caras. E eu acho que tem menor possibilidade. Isso aí, sabe o que parece? Coreia do Norte. É o mesmo nível de formação intelectual da liderança da Coreia do Norte. Assim, todo mundo, sei lá, eu vi outro dia, acho que hoje, num dos jornais de hoje, a coisa do conto da Aia, aquele lugar em que a vida é toda regulamentada por meia dúzia de milico, francamente. Chega a ser ridículo que nós ainda tenhamos esses caras por aí que ficam fazendo coisas como se mudar a regra do jogo para eles poderem ser chamados de marechal. Essa coisa mais ridícula do mundo. Um bando de gente velha que em vez de se dar ao respeito, fica fingindo que são marechais, que era uma coisa honrosa. Mas, Coimbra, o sujeito que coloca uma prótese peniana, ele só pode ser chamado de marechal, não tem outra qualificação. Eu tenho que botar. Só come picanha, só toma uísque de primeira grandeza e fica isso tudo morando nas casas que nós pagamos, tendo assistência médica que nós pagamos, tendo essa vida de picareta que esses caras são. Esse é um dos problemas do Lula. É um dos problemas, né, de todo mundo, claro, mas quem vai estar tocando o barco a partir do dia 1º de janeiro vai ter um problemão. O que fazer com essa lástima e que se transformar as Forças Armadas brasileiras? Aliás, não é muito diferente do que aconteceu no Legislativo, né? Esse é outro grande problema que o Lula vai ter. Vai fazer o quê com esses picaretas que arrumaram 30 bilhões de reais para botar numa rubrica secreta que quem resolve é o presidente da Câmara, o presidente do Senado está aqui, 30 bilhões, faz o que vocês quiserem aqui. E é assim que eles estão tocando. O Congresso passou a ser uma espécie de sanguessuga do Executivo. Como é que nós vamos resolver essas coisas? Não é fácil, não é só, entre aspas, só resolver educação, resolver saúde, resolver
a economia é também consertar essa zona que esses caras fizeram em 4 anos, em tudo, nas instituições, nas regras do jogo. Agora pode tudo. Esse palhaço Bolsonaro acha que pode fazer tudo. E ainda tem gente que acha que ele vai virar o jogo nesses próximos 3 meses. Acho que o povo é o quê? Completamente imbecil, que vai ser convencido com R$ 400 de Auxílio Brasil. Essa pesquisa da Datafolha, aliás, coerente com todas as outras, mostra que entre quem recebe o Auxílio Brasil, a intenção de voto no Lula chega a 60%. Por quê? Porque são pessoas pobres. E as pessoas pobres cansam de saber que Bolsonaro está pouco se lixando para elas. Aliás, sabe por quê? Sabe porque ele diz. Porque não tem o menor interesse em cuidar das pessoas, em fazer bons programas. Enfim, eu estou meio aborrecido, desculpe pela... Desculpe. Você tem licença aqui para falar, Coimbra. Continuando aqui com a análise das pesquisas. Em determinado momento, né, quando a pré-candidatura, né, do ex-juiz Sérgio Moro já tinha subido no telhado, nas hostes tucanas, na campanha do Dória, sobretudo, tinha essa esperança de que ele, uma vez saindo, iria migrar parte desse voto ao Dória, e o Dória teria o impulso necessário para decolar, pelo menos tentar disputar, né, a tal terceira via. Isso não aconteceu. Aparentemente, né, segundo as pesquisas, a maior parte dos que votariam no Moro foram magnetizados pelo Bolsonaro. E agora, eu queria que você me dissesse, esse resíduo de votação que o Dória tinha, esse resíduo de votação que a Simone Tebet apresenta, eles podem ser decisivos na eleição, se migrarem decidir para a vitória do Lula ou não no primeiro turno, no caso de migrarem para um dos dois candidatos. E aí eu completo. Existe um movimento concreto agora, dentro do PT, de tentar atrair o voto útil de quem vai votar no Ciro Gomes. Aqui no Rio, parte do PDT vai fazer isso. Aí eu te pergunto, você acredita nessa possibilidade? Você acha que essa migração de votos do Ciro para o Lula pode ser o que falta para o Lula vencer no primeiro turno? Sim. Eu tendo a dizer que sim. Por uma razão muito simples. É só lá que ainda tem voto. Não é. Admitamos que a dona Simone é alavancada pelos bilionários e a Faria Lima, como está hoje no estado de São Paulo, de que juntou bilionário e Faria Lime para ver se lança a Simone Tebet. Você quer um jeito pior de lançar um candidato do que dizer que é a candidata dos bilionários e dos banqueiros? Enfim, vamos dizer que ela possa crescer 1, 2, 3 pontos. Isso é provável. Mas o Ciro sozinho, hoje, tem mais do que todos os outros somados. Nessa pesquisa da Datafolha, isso é uma questão de aritmética. Então, o Ciro é onde tem alguma coisa que faz diferença, pode fazer diferença. E eu até acho que tem uma probabilidade alta. Sabe por quê? Porque enquanto Lula e Bolsonaro, eu não vi esse dado nessa pesquisa, nem sei se tem, mas as outras pesquisas que eu conheço, todas as presenciais, mostram que o grau de decisão do eleitor que tende a Lula ou para Bolsonaro é parecido, maior que 80%. Então, Lula tem 80% decidido nesses 40 e poucos, 40 e tantos que dizem que vão votar nele, a mesma coisa para o Bolsonaro. No caso do Ciro, é menos da metade. O voto no Ciro entre ciristas só está definido para menos de 50%. Ou seja, se ele tem 7%, tem 8%, tem 4%, tem 3% que pode mudar. E, aliás, está dizendo, eu não resolvi ainda por esse cidadão, não. Deixa eu chegar mais perto da eleição. E sabe como é que é esse eleitor? As pesquisas também mostram. É um cara que gosta do Lula, é um cara que já votou no Lula, é uma mulher ou um homem que simpatizam com as ideias do Lula, mas gostam do Ciro, vamos respeitar. A chance dessa metade pró-Lula, que hoje pensa em votar Ciro, passar para votar em Lula já no primeiro turno, não é irrelevante.
e depende da campanha estabelecer um diálogo com esse eleitor, com essa eleitora, dirigir mensagens, propor temas, o que atrai. E, aliás, também é significativo, que como o eleitor do Ciro tende a ser mais velho, tende a ter mais escolaridade, é também normal que essa pessoa seja mais suscetível a uma argumentação, digamos, racional. Ciro não tem mais eleitor popular. Aliás, claro que tem, mas não é mais a maioria do voto dele. E quando você pensa, por exemplo, o que está acontecendo no Ceará, é revelador dessa perda de contato do Ciro com o eleitor popular. No Ceará, que é um estado pobre, com maioria do eleitorado de renda baixa, de escolaridade baixa, o Ciro está atrás do Bolsonaro. Então, o Lula está assim, mais de 60%, o Bolsonaro tem perto de 15%, entre 15% e 20%, e o Ciro tem a metade do Bolsonaro, confirmando quão pouco povo tem hoje na intenção de voto do Ciro. Então, é possível que esse eleitor antecipe o segundo turno? É possível. E, aliás, essa é a tendência que o conjunto das pesquisas está apontando para o conjunto do eleitorado. Não é só o eleitor do Ciro que está pensando em Lula, uma parte do eleitorado do Ciro que está pensando em Lula, porque eles vão votar no Lula no segundo turno. Então, não é tão difícil você estabelecer um diálogo sugerindo, meu amigo, vamos ver o que você quer para o Brasil, o que você espera, quais são as políticas que você gostaria que fossem implantadas, e veja o que nós estamos propondo. Porque o Ciro gosta de inventar que só ele é que tem proposta, que é uma bobajada, que não tem tamanho. Mas é isso que ele sustenta todo dia e toda hora. Eu acho que o eleitorado está se movendo em direção a uma antecipação da eleição, e algo, aliás, que já era detectável desde o ano passado. Em pesquisa qualitativa, você via como que o eleitor estava progressivamente se tornando, assim, querendo resolver com pressa a eleição. Porque está muito ruim a vida para o povo. Horrível. Né? Especialmente, em qualquer lugar do Brasil está uma droga. As pessoas não têm emprego, não têm renda, a educação está uma porcaria, a saúde pública está uma droga. E as pessoas querem ver se resolve. Quanto mais cedo, melhor. Então, o quadro de opinião e os movimentos que a gente está vendo sugerem a possibilidade crescente de uma decisão já no dia 2 de outubro. Agora, Coimbra, você falou que a vida está difícil, então eu pediria para você nos acompanhar aqui. Infelizmente, estamos chegando aqui ao fim desse bloco do programa. Queria muito te agradecer aí pelas explicações, dizer que, obviamente, esperamos que você participe de outros programas que a gente possa discutir ao longo dessa campanha, contar, obviamente, com a sua argúcia, a sua inteligência, mas acompanha com a gente aí antes de nos deixar. Falou da dificuldade da vida. O Bolsonaro, essa semana, está tentando novamente trocar o presidente da Petrobras, não sabe ou não quer resolver a questão da política de preço da Petrobras, que tem um efeito enorme sobre o espraiamento da inflação no Brasil, e, portanto, ele fica inventando isso aí. O Conselho de Administração acabou agora exigindo ali, vamos dizer, se dificultando um pouco essa nova nomeação que foi feita de um assessor do Paulo Guedes. Então, vamos ver, a reportagem do André Barrocal nos conta um pouco mais sobre o que está incluído e o que está em jogo nessas mudanças da Petrobras. Coimbra, muito obrigado e volte sempre, e um bom dia para você. Obrigado a vocês, foi muito bom conversar. Me chamando outra vez, eu venho. Valeu, certamente chamaremos. Um abraço. Obrigado, pessoal.
Olá, amigas e amigos. Na Carta Capital dessa semana, eu conto a história de uma esquizofrenia, a de Jair Bolsonaro na Petrobras. O presidente da República decidiu mais uma vez trocar o comando da empresa. É a terceira troca em 13 meses. O atual chefe da companhia, José Mauro Ferreira Coelho, está no cargo há apenas 45 dias. Bolsonaro está desesperado com o impacto do preço dos combustíveis na inflação de maneira geral e, com isso, em suas chances de reeleição. Mas o curioso, o esquizofrênico, é que Bolsonaro muda nomes, mas não muda a política de preços da Petrobras. Essa política vem de 2016, ainda no governo Michel Temer. Consiste em cobrar aqui no Brasil preços atrelados às cotações internacionais do barril de petróleo. Outra esquizofrenia, Bolsonaro botou no Ministério de Minas e Energia um defensor da privatização e até autorizou ele, Adolfo Saxida, a estudar essa privatização da Petrobras. Mas a privatização significaria justamente eternizar essa política de preços dolarizada. Diante dessa esquizofrenia, aliados de Jair Bolsonaro no Congresso resolveram adicionar confusão ao quadro. Os deputados acabam de aprovar uma lei que limita a cobrança de ICMS dos combustíveis. É o que se poderia chamar de cortesia com o chapéu alheio. Se o preço da gasolina baixar, não seria por obra da Petrobras, mas por obra dos estados. Os governadores estão rebelados contra essa lei. Prometem fazer de tudo para barrá-la no Senado. Prometem também recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão no ano passado que inspirou essa lei recém-aprovada pela Câmara. Essa decisão do Supremo limitou a cobrança de ICMS em áreas tidas como essenciais. O Supremo decidiu que essa nova regra valerá a partir de 2024. E é isso que os governadores querem agora contra essa lei eleitoreira, que ela valha no mínimo só a partir de 2024. Eu, antes de tudo, aqui na continuidade desse programa, só queria perguntar uma coisa. Onde é que você andava, hein, Ana Flávia? Você tem um assunto perdido aí. Como diz aqui em Minas, eu levei um trupicão. Mas tô bem, só bati a canela. Pois é, você infelizmente teve vamos dizer assim, uma falha, como dizer a Globo, perdoem a nossa falha. A Ana Flávia está de volta, você não teve a oportunidade de debater com Coimbra, mas você fez a reportagem essa semana sobre a decadência do PSDB. Queria que o senhor explicasse aí rapidamente para o pessoal. O senhor falou com várias lideranças do partido e tal. Qual é o espírito que você captou, assim? A toalha, já jogaram a toalha? Como é que essas lideranças do PSDB estão vendo esse momento do partido? É isso mesmo, Sérgio. Assim, a sensação com alguns é de jogar a toalha, sabe? Teve um que resumiu para mim, né? O último que sair, apague a luz. Mas, assim, até entre as lideranças mais tradicionais, até o Arthur Vigílio, que eu conversei com ele também, eles não acham que dá para voltar a ser o que era, né? O partido ele perdeu organicidade, perdeu pautas, bandeiras relevantes, históricas. O partido não consegue mais se enraizar, não conseguiu criar laços com militância. Então, é um partido assim que praticamente não tem militância. E então o resumo é um pouco esse. Eu até falei com alguns que estão conversando já para sair do PSDB também, fazer esse movimento PSDB-PSB, que já nos bastidores já estão, inclusive, declarando voto no Lula. Então, a situação lá não está legal, né? E, na verdade, assim, os bastidores da desistência do Dória mostram uma guerra fratricida em níveis, assim, elevadíssimos, né? Teve um tucano que eu conversei, ele falou assim, se você tivesse com uma bomba num prédio, a polícia primeiro ela tem que tirar de dentro do prédio com a bomba, depois ela vê como é que ela lida com você, né? E isso, para resumir, um incentivo para Dória ser candidato à presidência da República. Então, assim, tanto que quando o Dória ele ameaça recuar e voltar para o governo do Estado, ele é blindado, a direção, lideranças, o próprio governador falou, não, agora não.
Agora que você é pré-candidata à presidência da República, é lá que você vai ficar. Porque teve essa ameaça por parte do Dória no início desse ano. Então, assim, como ele não decolou e ele estava com mais de 70% de rejeição, eles não tiveram problema nenhum em rifar a candidatura dele. Por quê? Porque a única coisa que sobra para o PSDB é o governo de São Paulo. Então, se deixasse o Dória correndo solto, necessariamente o Rodrigo Garcia, que é o candidato à reeleição, que é o atual governador do PSDB, ele daria o palanque para Dória. Ele dando palanque para Dória, ele cola a imagem nele em 70% de rejeição do Dória, né? Então, até para o PSDB, não foi bom, foi estratégico que o Dória deixasse a pré-candidatura à presidência da República. E, além disso, o Rodrigo Garcia, eu conversei com aliados dele, que fazem parte da estratégia da campanha, né? Uma das estratégias, e isso está na TV, não é só o que contaram, colocá-lo assim, não de esquerda, não de direita, o nosso novo governador, que já é governador, e coloca ele como pai do Poupa Tempo, como pai do Bom Prato, e como pai de estradas e metrô, no genérico, assim, sabe? Em nenhum momento Dória é evocado assim, nesse meio. Agora, tem uma outra figura preponderante também na atual conjuntura, que, mais uma vez, é o Aécio Neves, né, que está sendo acusado pela cúpula do PSDB de atuar para tentar implodir mesmo a terceira via, né? Que aí o que favoreceria o Jair Bolsonaro, já que a terceira via ela tem uma chance maior de tirar voto de Bolsonaro do que de Lula, né? Então, o Aécio... Ana, não, só desculpa te interromper. Você está falando isso, o Aécio Neves acaba sendo um símbolo do que, na verdade, virou o PSDB no Congresso também, que é totalmente alinhado com o Bolsonaro, não é isso? Não, totalmente. A bancada do PSDB, que já minguou, hoje em dia está com 21 deputados, 19 parlamentares do PSDB votam majoritariamente com o governo Bolsonaro. Só 2 que não. Que é o Alexandre Frota, que vota tipo 50% com o Bolsonaro, com o governo, e o outro que eu agora não estou me recordando. Mas tem deputado que vota em 97% das vezes com o governo federal, né? E a gente sabe quais são as pautas defendidas pelo governo federal. Não é questão de ser anti-governo, né? É porque a gente sabe qual que é a política da presidência da República e quais são as pautas prioritárias. A gente sabe o trator que passa no meio ambiente, a gente sabe liberação de armas, a gente sabe o que está acontecendo lá dentro do Congresso. Então, o PSDB, ele comprou muito uma bandeira antipetista que esvaziou de ideias o partido. Então, ele libera, ele abre as portas da legenda para vir de tudo. Ele se associa, por exemplo, ao MBL, aí ele abre a caixa de Pandora, como você disse, né? Pela primeira vez questionando daquela forma um resultado eleitoral, que foi em 2014. Só que o PSDB não conseguiu segurar a direita, ele não conseguiu se tornar o partido da direita, né? Então, o que ele faz? É como se ele viesse capinando lote, entendeu? E quem fosse plantando atrás para colher é um outro movimento, que é o da extrema-direita. Então, o PSDB ele fez, na verdade, um serviço para a extrema-direita aí no país, a meu ver. A gente está falando bastante aqui, obviamente, da eleição brasileira, que interessa aqui a maioria, mas também precisamos falar de uma eleição importante que vai acontecer no subcontinente, na América do Sul, e que também dirá muito sobre os rumos da América Latina nesses tempos. Pela primeira vez na Colômbia, na história da Colômbia, um candidato de esquerda, um ex-guerrilheiro, que é o Gustavo Petro, tem chance de vencer a eleição, e tem chance de vencer essa eleição no primeiro turno. Só que, por conta disso, o país está mergulhado num clima muito tenso. A gente tem acompanhado, tem recebido notícias de observadores brasileiros que estão lá e observadores internacionais, e o Maurício fez para o site da revista
que saiu hoje, né, Maurício, essa reportagem, falando justamente desse clima. Você conversou com alguns parlamentares, com alguns políticos colombianos e também com brasileiros que estão acompanhando a eleição lá nesse momento. Como é que você resumiria a situação lá? Há um risco dessa eleição colombiana ser melada, haver algum tipo de intervenção ou mesmo de um golpe para impedir a vitória do Gustavo Petro? Sérgio, segundo, nós podemos apurar, né, com os representantes do Pacto Histórico, né, que é a coalizão de partidos de esquerda que está sustentando a candidatura do Gustavo Petro, esse risco existe, sim. Essa informação teria partido de dentro da candidatura do Federico Gutiérrez, né, que é o candidato de direita, apoiado pelo atual presidente Ivan Duque, pelo ex-presidente Álvaro Uribe, enfim, pela direita tradicional colombiana, né, e passaria pela destituição do presidente, do diretor do Arquivo do Registro Nacional colombiano, que é equivalente ao nosso TSE, né, e é responsável por organizar as eleições. Esse diretor chama Alexander Vega, ele já havia participado, sido protagonista de uma polêmica em março, por ocasião das eleições legislativas, porque a esquerda pediu recontagem de voto, ele aceitou fazer, depois houve uma pressão midiática muito grande, ele acabou voltando atrás, ele agora pode ser pivô de novo nessa tentativa de virada de mesa. Mas dentro do campo progressista, se fala muito na esperança de que se mantenha o que foi discutido no pacto, o que foi firmado no Pacto de Paz na Colômbia em 2016. Né? Como você falou muito bem, Sérgio, essa eleição é muito importante para todo o continente sul-americano, latino-americano, porque vai ser um teste para a democracia colombiana. Na Colômbia, como você disse também, nunca houve um presidente de esquerda. Já tivemos vários candidatos que se aproximaram da chance de ganhar uma eleição presidencial na Colômbia, que as pesquisas mostravam que tinham chances, foram assassinados. Isso aconteceu com Pardo Leal, Jaime Pardo Leal, aconteceu com Luiz Carlos Galán. Quem conhece a história colombiana sabe que é um perigo você ser de esquerda e ter chance de vitória. Baseado nisso, há um temor muito grande também quanto à segurança do Petro. O Petro ontem e hoje ele fez discursos cercado por guarda-costas com escudos mesmo, resistente a tiro de bala de fuzil, inclusive. Quer dizer, é um clima de terror, mas muito se aposta que a sociedade colombiana vai ser madura o suficiente para poder superar esse episódio e garantir uma eleição tranquila no domingo, mesmo que venha acontecer a vitória do Gustavo Petro. E aí um detalhe, Sérgio, a legislação eleitoral colombiana ela proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais na última semana, né, na semana que antecede o pleito. Mas os partidos continuam fazendo pesquisas internas, essas podem, né, para consumo interno, e segundo os parlamentares do Pacto Histórico me falaram, pelas sondagens, o Petro estaria a 2% de vencer já no primeiro turno, e existe uma grande mobilização para que isso aconteça. Bem, Ana Flávia, a gente está chegando aqui ao final do programa, com muitos trancos e barrancos. Você teve esse tropicão aí, espero que ele esteja melhor. Dá aí para o pessoal aí a sua dica da semana. Bom, a minha dica da semana, na verdade, eu queria chamar a atenção para um movimento que está tendo... Espera aí que eu perdi aqui. Gente, eu anotei no papelzinho e esqueci. Na verdade, exatamente. Das subprocuradorias, né, relativo a essa semana aí que o Aras passou, que foi uma semana muito conturbada, que colocou em xeque o papel tanto do procurador como da Procuradoria da República, como instituição. Eu não sei se o Cacá tem aí o vídeo, se já chegou a passar, a gente não passou, né? Você tem, Cacá? Não, né? Porque o Aras, essa semana, ele protagonizou 2 movimentos, ele partiu para a briga com o subprocurador da Câmara de Meio Ambiente. O Cacá vai rodar aí para a gente, eu vou explicar o que aconteceu. Vossa Excelência dos trabalhos. Tá, mas Vossa Excelência também interferiu. Dos trabalhos. Eu estou falando com Vossa Excelência isso. Vossa Excelência, Nicolau, há uma questão de preferência, a preferência não exclui o colega Joaquim, a preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laeres, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão.
Posso sustentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. E eu mesmo digo de Vossa Excelência que é uma coisa... Vossa Excelência é digno de respeito. Não chegue perto de mim. Quem fala que sou eu, a corregedora. Inacreditável. Conselheiro, por favor, no seu lugar. Inacreditável. Presidente, é a vossa... Então, aí ele gera essa briga com os subprocuradores, porque o que acontece? Os subprocuradores, eles se apresentam para fazer parte daquela Câmara. Aí, por exemplo, você tem a primeira Câmara, que é a Câmara que só lida com direitos sociais. Aí você tem a terceira Câmara, que é do consumidor e da ordem econômica. E você tem a quarta Câmara, que é a Câmara do meio ambiente e patrimônio cultural. E os subprocuradores que se apresentaram para fazer parte da quarta Câmara, parece que não agradaram o Aras, né? E nas outras câmaras também, a composição, de certa forma, não estaria agradando eles. Ele queria colocar na quarta Câmara um subprocurador aliado, que não havia se inscrevido para o colegiado, né? E ele tentou invocar um precedente que não existia, né? Então, os colegas questionam, fala com ele que aquele precedente dele colocar qualquer pessoa que não mostrou interesse em entrar para a Câmara não existia, e foi o ponto final da discussão, enfim, o que gerou isso. E hoje teve um outro caso também do Aras, que aí, eu acho que o Cacá não tem as imagens também, mas um caso bem questionável, não tem, mas eu vou ler aqui. O Aras, ele postou, como é que chama? Tipo nos videozinhos, né, do WhatsApp, no status do WhatsApp, prints de conversa dele com outra pessoa. O Aras, ele vazou uma própria conversa no WhatsApp em que ele fala o seguinte, que ele recebeu um pedido para tentar evitar um depoimento de Paulo Guedes à Polícia Federal, que Paulo Guedes foi intimado em um inquérito que investiga o senador Renan Calheiros. E aí ele responde para essa pessoa, sim, falaremos por celular e ajustaremos. Assim que ele viu que ele postou o print dessa conversa de WhatsApp nos status do WhatsApp dele, ele deletou, mas enfim, aí as pessoas printaram, e até agora não houve posicionamento, mas fato é que o Aras ele escalou uma crise dentro da Procuradoria, e vamos ver até onde isso vai chegar. A situação, vamos dizer que foi uma semana bem difícil para o Aras, uma situação que está ficando muito, muito desconfortável para ele, e mostra também o ponto de degradação, como o Marcos Coimbra falou aqui, a destruição que foi feita nesses anos todos. Lembrando que isso tudo começou lá atrás, como a Ana bem disse, com o PSDB abrindo a caixa de Pandora e com o auxílio do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro, em nome de combater a corrupção e tornar um Brasil um país mais justo, um país mais onde as leis são respeitadas, e estamos vendo o que estamos vendo. Nós temos uma Polícia Rodoviária Federal, a essa altura do campeonato, que mata, assassina indivíduos de uma forma covarde, e que também vai... Até hoje não entendi por que a Polícia Rodoviária Federal estava metida naquela operação aí da Vila Cruzeiro. Nós temos uma Polícia Federal em estado de greve, né, ameaçando, insatisfeita, mas só brigando por salário, e totalmente dominada. E temos o Ministério Público com um procurador que é um engavetador geral. Esse é o Brasil que emergiu de toda a campanha de limpeza e de combate à corrupção da Lava Jato, e com a indignação do PSDB. Este é o ponto que a gente está. Maurício, suas considerações finais e sua dica da semana.
A minha dica é dupla, né? Primeiro, em relação a esse tema que a gente já falou, da eleição colombiana, né? Vai ser no domingo, e é importante que a América do Sul toda esteja atenta, o Brasil particularmente, porque a gente vai ter uma amostra do comportamento da direita em caso de derrota, né? O presidente Ivan Duque não é candidato à reeleição, o candidato é outro, né? Um pouco diferente o cenário, ele também não fala as besteiras como que o Bolsonaro fala por aqui, mas é um quadro que merece atenção. E minha outra dica, Sérgio, é para a gente ficar de olho em nós mesmos como sociedade, para ver o que vai ser feito em relação à apuração dessas barbaridades que se sucedem, né? Esse crime surreal da Polícia Rodoviária Federal, esse assassinato do Genivaldo, asfixiado, e também a chacina da Vila Cruzeiro, a mais nova chacina, né? O governador Cláudio Castro do Rio, não se sabe o que ele deixará como legado no futuro, mas uma coisa já é certa: as duas maiores chacinas da história do Rio de Janeiro foram cometidas sob seu governo, a de um ano atrás do Jacarezinho e essa agora da Vila Aliança. Eu conversei hoje com algumas pessoas da Associação de Moradores. É uma informação difícil de apurar se ela é verídica, mas dizem que foram mais de 40 corpos contados pelos moradores, e a contagem oficial está em 24. Quer dizer, aquele velho problema do Brasil, né, que está andando para trás e da maneira terrível em relação aos direitos humanos. Temos que ficar de olho em nós mesmos, como sociedade. Como é que vamos reagir a isso, Sérgio? Bem, eu desconfio, Maurício, que uma ação como essa só aumenta o cacife eleitoral do governador Cláudio Castro, infelizmente. Ana, Flávia, Maurício, obrigado aí por mais uma oportunidade de dividir esse programa com vocês. Quem nos acompanhou até agora, eu agradeço também, que teve toda essa paciência. Então, até a próxima. Maurício, Ana Flávia, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.